Existe um princípio sobre dinheiro que está escondido na Bíblia há mais de 2000 anos, e a maioria das mulheres cristãs que conheço nunca ouviu falar dele de forma clara. Você já notou como algumas mulheres parecem prosperar mesmo ganhando menos, enquanto outras vivem afogadas em dívidas mesmo ganhando bem? Não é sorte, não é talento, não é nem mesmo inteligência financeira no sentido que o mundo ensina. É algo muito mais profundo. E o engraçado é que o mundo moderno fez de tudo para te convencer do contrário. Te disseram que você precisa investir em criptomoeda, abrir um negócio dos sonhos, virar empreendedora digital, ganhar 6 dígitos por mês. Te venderam cursos, mentorias, fórmulas mágicas. E olha onde você está agora, cansada, endividada, com vergonha de abrir o aplicativo do banco, sentindo que falhou com Deus, com a família e consigo mesma. Mas e se eu te dissesse que existe uma lista de 10 coisas que mulheres verdadeiramente prósperas nunca, jamais, em hipótese alguma, fazem com o dinheiro delas? E que essa lista foi descoberta da forma mais inesperada possível, dentro de um caderno antigo, escondido numa caixa de sapato, embaixo de uma cama de uma senhora que ninguém imaginava que sabia tanto sobre prosperidade? Hoje eu vou te contar a história dessa descoberta. E mais importante, vou te entregar o sistema bíblico completo que essa senhora chamada Dona Cecília aplicou durante 60 anos de vida. Um sistema que ela chamou de O Caminho das Três Luzes, baseado direto nas Escrituras, sem modinha, sem promessas vazias, sem prosperidade barata. É um caminho difícil, eu te aviso, mas é o único que funciona de verdade, porque é o único que Deus mesmo desenhou. E se você chegar até o final deste vídeo, eu prometo, você nunca mais vai olhar para o seu dinheiro do mesmo jeito. Antes da gente entrar de cabeça nessa história, eu quero te convidar a deixar seu like neste vídeo e me dizer ali nos comentários qual é a área financeira que mais te aperta hoje. Pode ser dívida, pode ser falta de organização, pode ser o medo de gastar, pode ser a culpa por querer prosperar. Eu leio todos os comentários, e a sua palavra pode ser a resposta que outra mulher precisa ler hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho, e acredita, uma boa notícia financeira está chegando para você nos próximos dias. A história que eu vou te contar é da Marlene. Marlene tinha 52 anos quando tudo desabou. Casada havia 30 anos com o Roberto, 2 filhos já criados e morando fora, ela sempre foi a mulher que segurava as pontas em casa. Roberto trabalhava como representante comercial, ganhava bem nos bons tempos e mal nos ruins, e Marlene fazia o que toda mulher brasileira de 50 e poucos anos faz. Equilibrava. Equilibrava o cartão de crédito, equilibrava as contas atrasadas, equilibrava o orgulho do marido, equilibrava a expectativa dos filhos. Mas em janeiro daquele ano, o Roberto faleceu de um infarto fulminante no posto de gasolina, voltando de uma viagem de trabalho. E quando o pó assentou, Marlene descobriu o tamanho real do buraco. Cartões estourados, financiamento da casa atrasado, empréstimo consignado que ela nem sabia que existia e uma pensão de R$ 1.800 para dar conta de tudo. Foi nesse exato momento, quando ela achou que tinha perdido tudo, que a tia Cecília morreu também. A tia Cecília era irmã da mãe da Marlene. Uma senhora pequenina, de 84 anos, viúva há 25, que morava sozinha num apartamento simples de 2 quartos no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Marlene mal conhecia a tia. Lembrava de visitas esporádicas na infância, de uns biscoitos amanteigados que ela fazia e de uma fé que parecia maior do que o corpo miúdo. Quando a tia faleceu dormindo, sem doença, sem sofrimento, com a Bíblia aberta no Salmo 23 sobre o peito, Marlene foi chamada para ajudar a esvaziar o apartamento porque não havia mais ninguém da família próxima. E foi nessa tarefa que tudo começou. Embaixo da cama da tia Cecília, dentro de uma caixa de sapato envelhecida, Marlene encontrou um caderno. Capa azul desbotada, espiral enferrujado, folhas amareladas pelo tempo. Na primeira página, com letra firme de professora antiga, estava escrito: As 10 coisas que uma mulher de Deus nunca faz com seu dinheiro. E logo abaixo, o caminho das 3 luzes que aprendi com minha mãe, que ela aprendeu com a dela e que agora deixo para quem encontrar este caderno. Marlene sentou no chão do apartamento vazio, com o caderno no colo e leu.
Leu uma vez, leu 2 vezes, leu 3. E na 4ª leitura, ela começou a chorar. Porque a tia Cecília, que viveu 50 anos no mesmo apartamento simples, sem nunca aparentar luxo, tinha deixado em testamento quase R$700 mil em aplicações, 2 imóveis quitados e uma reserva separada exatamente para cobrir as dívidas do funeral. Uma mulher que ninguém via como rica era, na verdade, mais próspera do que 95% das famílias brasileiras. E o segredo estava naquele caderno. Marlene voltou para casa naquela noite, com o caderno apertado contra o peito. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a entrar numa jornada de transformação que duraria 3 anos e mudaria não só a vida financeira dela, mas a alma dela inteira. Antes de te entregar as 10 coisas, eu preciso te explicar o sistema que envolve tudo, porque sem o sistema, as 10 coisas viram apenas regras mortas, e Deus nunca quis que a gente vivesse de regras mortas. O sistema, escrito com letras maiúsculas na 2ª página do caderno, era o caminho das 3 luzes. A primeira luz é a luz da honra, que vem da obediência radical aos princípios bíblicos sobre dinheiro. A segunda luz é a luz da multiplicação, que vem de usar o que Deus restaurou para abençoar outros. E a terceira luz é a luz do descanso, que vem de confiar tão profundamente em Deus que o dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser apenas ferramenta. 3 luzes, 3 etapas, uma jornada inteira. E é dentro dessas 3 luzes que as 10 coisas que mulheres prósperas nunca fazem ganham sentido. Marlene procurou a única pessoa que tinha sido próxima da tia Cecília nos últimos anos, uma senhora chamada Dona Eunice, que frequentava a mesma igreja e tomava café com a tia toda quarta-feira. Quando Marlene mostrou o caderno para Dona Eunice, a senhora sorriu como quem reencontra um amigo antigo. Cecília me falou desse caderno, ela disse. Falou que um dia alguém da família ia precisar. Acho que esse dia chegou. Marlene perguntou se Dona Eunice podia ensiná-la, porque ela sentia que sozinha não daria conta. Dona Eunice aceitou com uma condição. Você vai obedecer sem questionar a primeira luz, porque a maioria das mulheres quer pular para a segunda, para a terceira, e por isso nunca sai do lugar. A luz da honra é a fundação. Sem ela, tudo desaba. Marlene aceitou, e assim começou. A primeira coisa que mulheres verdadeiramente prósperas nunca fazem, segundo o caderno da tia Cecília, é gastar antes de honrar Deus. Parece simples, parece óbvio, mas é onde 90% das mulheres cristãs falham. Elas pagam tudo primeiro, e se sobrar, dão a Deus. Dona Eunice abriu o caderno na primeira manhã e leu para Marlene Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Marlene resmungou, mas Dona Eunice, eu mal tenho para pagar a luz, como é que eu vou tirar dízimo? E foi aí que veio a primeira lição da luz da honra. Marlene, o dízimo não é um imposto para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. O dízimo é uma declaração da sua dependência. É você dizendo, Senhor, eu reconheço que tudo isso vem de ti. E eu te devolvo a primeira parte como prova de fé. Quem dá a Deus primeiro, vê Deus se mover primeiro. Quem dá depois, vive só de sobras. Marlene chorou e entregou os primeiros R$180 daquela pensão miserável. A segunda coisa que mulheres prósperas nunca fazem é parcelar para aparecer. Dona Eunice explicou que o parcelamento, esse vício moderno do brasileiro, é uma das maiores armadilhas espirituais que existem hoje. Você compra algo que não pode pagar, com dinheiro que você ainda não ganhou, para impressionar pessoas que nem te amam. Cite Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Marlene tinha 12 parcelamentos ativos no cartão. 12. De roupas, eletrodomésticos, presentes de Natal de 2 anos atrás. Dona Eunice mandou Marlene listar tudo, somar tudo e ajoelhar com a lista em mãos. Senhor, eu confesso que escolhi a aparência em vez da tua verdade. Me perdoa. Marlene começou a quitar uma parcela por mês, escolhendo as menores primeiro para ganhar fôlego, e parou de parcelar absolutamente qualquer coisa nova. Doeu. Doeu muito nos primeiros 3 meses, mas algo começou a mudar dentro dela. A terceira coisa que mulheres prósperas nunca fazem é guardar dinheiro sem propósito.
Aqui muita gente se surpreende porque pensa que poupar é sempre bom. Não é. Dona Eunice mostrou para Marlene a parábola dos talentos, Mateus 25. O servo que enterrou o talento foi chamado de mau e negligente. Deus não deu dinheiro para você enterrar na poupança por medo. Ele deu para você fazer frutificar com sabedoria. Toda mulher próspera tem reserva, sim, mas tem reserva com nome e endereço espiritual. Reserva de emergência, reserva para abençoar, reserva para investir no reino, reserva para deixar herança. Dinheiro sem propósito vira ídolo. Dinheiro com propósito vira ferramenta. Marlene aprendeu a nomear cada centavo. Esse aqui é para emergência médica. Esse aqui é para missões. Esse aqui é para ajudar uma irmã da igreja se precisar. Cada real tinha um chamado. 4 meses se passaram com Marlene repetindo essas 3 disciplinas básicas: dizimar antes, não parcelar nunca e dar nome a cada centavo. Era tão lento, tão pouco visível. Marlene quase desistiu 3 vezes. Mas Dona Eunice repetia, com aquela paciência de quem viveu o suficiente para saber. A luz da honra não é rápida, ela é firme. Você não está construindo um milagre, você está construindo um caráter. E Deus honra caráter, não pressa. E então, no 3º mês, algo extraordinário aconteceu. Marlene recebeu uma carta da Receita Federal informando que ela tinha direito a uma restituição esquecida do Roberto, no valor de R$12.000. R$12.000 que ela não esperava, que ela não tinha buscado, que apareceram literalmente do nada. Dona Eunice apenas sorriu quando Marlene contou. Você sentiu, ela disse. Isso é a luz da honra. Deus honra quem o honra primeiro. E ela completou citando Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Marlene chorou tanto que ficou sem voz. E foi nesse momento que ela entendeu na própria pele o que o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, explica em linguagem secular. Pequenas ações repetidas criam padrões neurológicos novos, e padrões neurológicos novos criam realidades novas. Só que o que Duhigg chama de hábito, a Bíblia chama de obediência. E o que Duhigg chama de recompensa, a Bíblia chama de honra do Senhor. Marlene tinha entrado, sem perceber, na primeira luz de verdade. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada, porque a luz da honra precisa de uma semana organizada para brilhar todo dia. 6 meses depois daquela primeira reunião com Dona Eunice, Marlene estava transformada. Não na conta bancária ainda, mas no caráter. Ela tinha quitado 6 dos 12 parcelamentos, tinha uma reserva pequena de R$800 e pela primeira vez em 20 anos sabia exatamente quanto entrava e quanto saía. Mas algo dentro dela começou a incomodar. Ela olhava ao redor, na igreja, na vizinhança, e via mulheres cristãs que conheciam centenas de versículos, frequentavam todas as conferências, tinham estudos bíblicos online toda semana e ainda assim viviam afogadas em dívidas, ansiedade financeira e medo do amanhã. Marlene levou essa angústia para Dona Eunice. Por que, ela perguntou, tantas mulheres que amam Jesus continuam quebradas? Dona Eunice suspirou, daquele jeito de quem já fez essa pergunta a si mesma muitas vezes. Marlene, existe um inferno especial para os cristãos eternos aprendizes. Eles ouvem, mas nunca obedecem. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e os pés que andam nela. E ela citou Tiago 1, versículos 22 e 25. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra,
Este tal será bem-aventurado no seu feito. Marlene anotou no caderno da tia Cecília uma frase que mudou ela. O conhecimento sem obediência é o veneno mais doce que existe, porque te dá a ilusão de transformação sem a transformação real. E foi nesse momento, com Marlene firme na primeira luz, que Dona Eunice anunciou: agora você está pronta para a luz da multiplicação. A quarta coisa que mulheres prósperas nunca fazem é guardar tudo para si. Dona Eunice abriu o caderno na página da segunda luz e explicou: Marlene, na luz da honra você aprendeu a obedecer. Mas se parar aí, você vai ser uma serva obediente, e Deus quer mais que isso. Ele quer fazer de você uma filha coerdeira. E filha coerdeira não acumula, filha coerdeira multiplica. Cite Mateus 25, a parábola dos talentos. Os 2 servos que multiplicaram foram chamados de bons e fiéis. O que escondeu foi chamado de mau. Marlene franziu a testa. Mas, Dona Eunice, eu ainda tenho tão pouco. Como é que eu vou multiplicar? E veio a resposta que ela nunca esqueceu. A viúva de Sarepta tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Deus não pediu o muito dela, pediu o tudo. E Deus multiplicou. Deus nunca multiplica o que você guarda. Deus só multiplica o que você solta nas mãos dele. A quinta coisa que mulheres prósperas nunca fazem é dar apenas o que sobra. Dar do que sobra é caridade do mundo. Dar do primeiro é fé bíblica. E aqui Dona Eunice fez Marlene pegar a agenda dela e marcar uma data. Dia 1º de todo mês, antes de qualquer outra coisa, ela ia separar uma quantia específica para abençoar alguém. Podia ser R$10, podia ser 50, mas tinha que sair primeiro, com nome e rosto. Não dava para ser anônimo no aplicativo do banco. Tinha que ser olho no olho, mão na mão, oração junto. Marlene começou tímida. Ajudou uma irmã da igreja a comprar leite para um bebê. Pagou a conta de luz de uma vizinha idosa que estava prestes a ter o serviço cortado. Comprou um par de tênis para o filho de uma diarista que trabalhava perto da casa dela. E aqui acontece algo que a ciência ainda não explica direito, mas a Bíblia explica há 3.000 anos. Cada vez que Marlene dava, ela recebia de volta. Não na mesma semana, não da mesma pessoa, mas de algum lugar. Uma cliente antiga que voltou. Um valor que ela achou guardado. Um desconto inesperado no aluguel. Deus se mexia. Cite Lucas 6, versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. A sexta coisa que mulheres prósperas nunca fazem é misturar caixas. Dona Eunice foi enfática nesse ponto. Marlene, mulher próspera tem caixa separada. A caixa de Deus é a caixa de Deus. A caixa da família é a caixa da família. A caixa do trabalho é a caixa do trabalho. Não pode misturar. Quando você mistura, você confunde Deus, confunde a família e confunde a si mesma. Marlene aprendeu a separar tudo. Tinha um envelope para o dízimo, outro para a oferta, outro para as contas fixas, outro para a alimentação, outro para a reserva. Pode parecer detalhe, mas é justamente nos detalhes que a luz da multiplicação começa a brilhar. Porque quando cada real tem sua casa, cada real cumpre seu chamado. A sétima coisa que mulheres prósperas nunca fazem é se endividar para ajudar. E essa foi a mais difícil para Marlene engolir. Porque uma das filhas dela ligou, 7 meses depois do começo dessa jornada, pedindo emprestado R$3.000 para fechar uma compra de carro. E Marlene, mãe de coração mole, quase pegou um cartão emprestado para mandar para a filha. Dona Eunice a impediu. Marlene, ouve bem. Ajudar a sua filha é bom. Quebrar a sua paz para ajudar é maldição disfarçada de bondade. Se você não tem, você não tem. Não é falta de amor, é honestidade. Cite Provérbios 22, versículo 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, porque se não tens com que pagar, por que se tiraria a tua cama de debaixo de ti? Marlene chorou, mas falou a verdade para a filha. E a filha, depois de uma semana de silêncio, voltou e disse: Mãe, eu entendi. Vou esperar mais 6 meses, juntar o que eu mesma posso e comprar um carro mais simples. E foi nesse momento que Marlene percebeu que dizer não com sabedoria também é uma forma de amar. 11 meses depois do começo da jornada, algo aconteceu que selou a luz da multiplicação na vida da Marlene.
Uma vizinha do prédio, uma senhora chamada Helena, ficou viúva também. O marido morreu sem deixar nada planejado e Helena estava perdida. Marlene, sem pensar duas vezes, foi até lá e ofereceu uma coisa que nem ela mesma sabia que tinha: tempo, escuta e o caderno da tia Cecília. Sentou com Helena por 3 horas, leu junto, orou junto. Voltou para casa exausta. Naquela mesma noite, Marlene recebeu um e-mail de uma corretora de imóveis, informando que um lote pequeno que o Roberto tinha comprado há 15 anos, numa cidade do interior, e que ela achava que era um cano, tinha sido vendido por R$34 mil. R$34 mil. Dona Eunice riu quando soube. Eu já disse para você, Marlene, Deus não devolve do mesmo bolso que você dá. Ele devolve do bolso que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Mas ele devolve. Sempre devolve. Foi também nesse momento que Dona Eunice fez a advertência mais importante de toda a jornada. Marlene, presta atenção no que eu vou te dizer agora. 99% das mulheres cristãs param aqui. Elas aprendem a obedecer, aprendem a servir e param. Continuam dizimando, continuam ajudando, mas ainda carregam o fardo da ansiedade, do controle, do medo. Acordam às 3 da manhã preocupadas com dinheiro. Vivem checando o aplicativo bancário. Vivem fazendo conta de cabeça, enquanto deveriam estar adorando. Marlene, isso não é vida cristã. Isso é vida religiosa com cara de prosperidade. A diferença entre a luz da multiplicação e a luz do descanso é que na multiplicação você ainda controla e no descanso você confia. E essa é a maior dádiva que Deus dá para os seus filhos. A 8ª coisa que mulheres prósperas nunca fazem é viver ansiosa pelo amanhã. Cite Mateus 6, versículos 25 e 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Dona Eunice ensinou Marlene a fazer uma oração diária pela manhã, antes de abrir qualquer aplicativo bancário, antes de ler qualquer notícia econômica, antes de fazer qualquer planejamento. A oração era simples: Senhor, hoje é teu, meu dinheiro é teu, minhas contas são tuas, minha provisão é tua, eu te entrego o controle. Amém. Parece pouco, mas durante meses, Marlene fez essa oração todo dia, religiosamente, e aos poucos, ela parou de acordar de madrugada com taquicardia, parou de obsessivamente checar saldo, parou de comparar a vida dela com a vida das outras mulheres da igreja. A 9ª coisa que mulheres prósperas nunca fazem é correr atrás de promessas mirabolantes. E aqui Dona Eunice foi cirúrgica. Marlene, no nosso tempo apareceram 1000 pregadores prometendo unção financeira, sementes milagrosas, segredos da prosperidade. Foge, foge correndo. Deus não é máquina caça-níquel. Quem trata Deus como caça-níquel não está adorando, está usando. E Deus não se deixa usar. A prosperidade bíblica não vem de fórmula mágica, vem de obediência longa e fidelidade silenciosa. Cite Provérbios 13, versículo 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta com a sua mão a aumentará. Marlene parou de assistir cultos de pregadores barulhentos e voltou a estudar a Bíblia direto. Voltou a frequentar a igreja simples do bairro, sem palco, sem holofote, com um pastor velho que pregava devagar. E foi ali, naquela simplicidade, que ela encontrou Deus de novo. E então veio o momento culminante. 14 meses depois do começo, Marlene recebeu uma notícia que teria destruído ela 1 ano antes. O médico encontrou um nódulo na tireoide e pediu cirurgia urgente, sem plano de saúde, com custo estimado em R$22 mil. A antiga Marlene teria entrado em pânico, teria parcelado, teria chorado, teria implorado emprestado para os filhos, teria se desesperado. Mas a Marlene de 14 meses depois fez algo diferente. Ela orou. Ela disse: Senhor, eu te entrego. Tu sabes do que eu preciso. Tu sabes meu corpo. Tu sabes minha conta. Faz o que tu quiseres. E foi para a cama dormir. Dormiu profundamente. Acordou em paz. Cite Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas,
com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aqui, para quem precisa de evidência científica, o livro Mindset, da Carol Dweck, mostra como a mentalidade de confiança e crescimento reduz cortisol, melhora a decisão e abre caminhos cognitivos novos. A ciência chama de mentalidade de crescimento. A Bíblia chama de paz, que excede todo o entendimento. Duas faces da mesma moeda. Marlene foi operada 3 semanas depois. A vizinha Helena, que ela tinha abençoado meses antes, conseguiu para ela um cirurgião amigo da família que cobrou apenas o material. A igreja arrecadou uma oferta. Os filhos cobriram o restante. Marlene não pagou nada do próprio bolso. E na cama do hospital, ela ria sozinha, com lágrimas nos olhos, dizendo: "A luz do descanso é real. A luz do descanso é real." A 10ª coisa que mulheres prósperas nunca fazem é esquecer de quem veio tudo. E aqui está talvez a mais importante de todas. Marlene, 2 anos depois daquela primeira manhã com Dona Eunice, estava em outra realidade. Tinha quitado todas as dívidas. Tinha uma reserva de R$ 32.000. Tinha o lote vendido e investido com sabedoria. Tinha ajudado financeiramente 14 pessoas diferentes ao longo do caminho. E, acima de tudo, tinha paz. Mas Dona Eunice insistia em repetir uma frase toda quarta-feira. "Marlene, lembre-se sempre de quem veio. Mulher próspera que esquece a origem da sua prosperidade vira mulher arrogante. E mulher arrogante perde tudo." Cite Deuteronômio 8, versículos 17 e 18. "E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires poder." Marlene fez um quadro pequeno e pendurou na cozinha. "Tudo vem de ti, Senhor." Toda manhã antes do café, ela olhava para o quadro e dizia obrigada. E foi nesse ponto, 3 anos depois daquele apartamento vazio na Casa Verde, que algo lindo aconteceu. Marlene se tornou ela mesma uma mentora. Mulheres da igreja começaram a procurá-la, jovens viúvas, divorciadas recentes, casadas afogadas em dívidas, e Marlene abria o caderno da tia Cecília e ensinava. Ensinava as 10 coisas. Ensinava as 3 luzes. Ensinava com calma, sem fórmula, sem promessa rápida. Uma mulher mais nova, de uns 30 anos, perguntou um dia: "Marlene, qual é o segredo?" Marlene sorriu e respondeu: "Nenhum segredo. Apenas obediência, multiplicação e descanso. É o caminho mais antigo do mundo e a maioria das pessoas não quer percorrer porque é lento." Cite Malaquias 3, versículo 10. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu." E o caminho funciona também para outras áreas, viu? Marlene aplicou os mesmos princípios no relacionamento com os filhos. Honrar primeiro, multiplicar depois, descansar por fim. Aplicou na saúde. Obediência aos cuidados básicos, multiplicação de hábitos bons, descanso na soberania de Deus. Aplicou na carreira da filha que pediu conselho profissional. Em tudo, sempre, o mesmo caminho. Cite Provérbios 3, versículos 5 e 6. "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Mas eu preciso te falar uma verdade que vai doer um pouco aqui. A verdade que queima. A maioria das mulheres cristãs hoje nunca vai experimentar essa transformação. Sabe por quê? Porque elas se recusam a passar pela luz da honra. Querem pular direto para a multiplicação, para a prosperidade, para o descanso. Querem o resultado sem o processo. Querem a colheita sem o plantio. Que vão me desculpar a franqueza, mas existe uma mentira gigante circulando no meio cristão hoje que diz que graça significa não precisar se esforçar. Que Deus quer que eu seja feliz do meu jeito. Que prosperidade é confessar e receber. Mentira. Mentira do inferno. Cite Mateus 7, versículos 21 a 23. "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Deus não está procurando confessores barulhentos. Deus está procurando obedientes silenciosos.
E o livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles, escrito em 1910, já dizia o que a Bíblia já dizia há 3.000 anos. Prosperidade é resultado de pensamento certo e ação certa, repetidos com fé constante. Não tem atalho. Nunca houve. Nunca haverá. Só existe um caminho, o caminho das 3 luzes, e ele exige tudo de você antes de te dar tudo de Deus. Então deixa eu te entregar um plano de ação prático, para você não fechar este vídeo e não fazer nada com o que ouviu. Primeiro passo, escolhe uma área da sua vida financeira para entregar a Deus essa semana. Pode ser o dízimo, pode ser parar de parcelar, pode ser dar nome a cada centavo. Uma só. Não tenta mudar tudo de uma vez, porque você vai fracassar. Segundo passo, abre a Bíblia e encontra o princípio bíblico para essa área. Pode ser Malaquias 3, pode ser Provérbios 22, pode ser Mateus 6. Cole o versículo na geladeira. Terceiro passo, entra na luz da honra com humildade total. Faz o que Deus pede, mesmo sem entender. Quarto passo, continua até essa primeira luz estar firme. Pode levar 3 meses, pode levar 1 ano. Sem pressa. Quinto passo, quando a luz da honra estiver firme, entra na luz da multiplicação. Começa a abençoar alguém todo mês, com nome e rosto. Sexto passo, continua por anos. Sétimo passo, um dia, sem você perceber, você vai estar na luz do descanso. E o medo do dinheiro vai ter ido embora para sempre. José foi assim, Davi foi assim, Daniel foi assim, Ruth foi assim. Todos eles obedeceram primeiro, serviram depois e descansaram por último. E o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, explica em termos modernos: pequenos passos consistentes, repetidos por muito tempo, produzem mudanças exponenciais. A ciência chama de hábito atômico. A Bíblia chama de fidelidade no pouco. Mesma coisa. Marlene viveu até os 89 anos. Morreu em paz, num domingo de manhã, depois de tomar café com a filha mais velha e ler o Salmo 23, igual a tia Cecília. Antes de morrer, a neta caçula, uma menina de 16 anos chamada Júlia, sentou na beira da cama e perguntou: "Vovó, qual é o seu maior arrependimento?" Marlene sorriu fraquinho e respondeu: "Júlia, meu maior arrependimento é não ter confiado em Deus mais cedo. Eu perdi 20 anos da minha vida tentando controlar coisas que nunca foram minhas para controlar. Não faz o mesmo erro. Confia logo. Obedece logo. Descansa logo." E ela apertou a mão da neta e disse as últimas palavras antes de fechar os olhos pela última vez. A transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. Cite 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Marlene deixou para Júlia o caderno azul, o mesmo caderno que ela achou debaixo da cama da tia Cecília 37 anos antes. E na contracapa, com letra trêmula de quem já está se despedindo, Marlene escreveu uma frase nova, para Júlia e para quem mais encontrar este caderno depois dela. Nunca esqueça, o dinheiro é apenas o termômetro. O coração é o tesouro. Honra Deus com seu coração, e Ele honrará seu termômetro. O caminho das 3 luzes não é sobre mudar suas circunstâncias financeiras, é sobre quem você se torna no processo. Imagina 2 mulheres aos 60 anos. Uma passou 30 anos correndo atrás de fórmula mágica, pulando de promessa em promessa, comprando curso atrás de curso, ouvindo pregador atrás de pregador, e continua falida, ansiosa, comparando a vida dela com a das outras mulheres da igreja. A outra passou os mesmos 30 anos pagando o preço silencioso da obediência. Dizimou quando não tinha, não parcelou quando todo mundo parcelava, abençoou outros quando ela mesma precisava, descansou em Deus quando o mundo dizia para entrar em pânico, e aos 60 anos ela está em paz, próspera, abençoando filhas espirituais, sem dever a ninguém, sem precisar de ninguém, apenas dependente do Senhor. Qual das 2 você quer ser? Porque a escolha é sua. Deus não vai forçar. Ele já fez a parte dele há 2000 anos quando deixou o caminho escrito.
Agora a parte é sua. Cite Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para a vossa alma. Antes de você fechar esse vídeo, faz uma coisa por você mesma. Volta lá em cima e ativa o sininho de notificações se ainda não fez isso. Eu solto vídeo novo toda semana e o próximo vai te mexer profundamente. Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo qual das 10 coisas você decidiu hoje parar de fazer com seu dinheiro. Eu vou ler e responder o máximo que conseguir, e sua palavra pode ser exatamente o que outra mulher precisa ler hoje para ter coragem de começar também. Se você chegou até aqui no minuto final desse vídeo, você já é diferente. A grande maioria desistiu lá pelos primeiros 5 minutos. Você ficou. Isso significa que você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. E eu te garanto, Deus já viu sua disposição. Agora vai. Entra na luz da honra hoje mesmo. Escolhe uma coisa, uma só, e começa. Daqui a 3 anos, quando você olhar para trás, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe sua jornada, sua casa, sua família e cada centavo que passa pelas suas mãos. Te espero no próximo vídeo. Até lá.